Bom dia, vamos agora para a nossa segunda aula revisional da Química Orgânica, da parte introdutória dessa Química Fantástica, a Química Orgânica. Nós vamos abordar hoje a classificação de uma cadeia carbônica. Lembro o que foi dito na aula passada, da importância de você saber o que é um carbono primário, secundário, terciário, quaternário, que facilita você compreender a classificação de uma cadeia carbônica. Existem várias classificações, eu procuro resumi-las em 11 itens, esses que estão colocados aqui no quadro. E a respeito disso, a gente agora vai pontuar para você. Essas 11 classificações, eu vou dividi-las em 5 partes, e você pode notar isso observando as cores dos títulos: vermelho, azul, verde, laranja e na cor roxa. Vamos para a primeira parte. A primeira parte da classificação de uma cadeia carbônica envolve que venha a ser uma cadeia aberta, cadeia fechada ou cadeia mista. O próprio nome já dá uma ideia do que a gente vai tratar. A cadeia aberta, ela pode ser chamada também de cadeia acíclica ou alifática. Muita atenção para esse termo alifático. Alifático faz referência à cadeia aberta. Então, falar em cadeia aberta, falar em cadeia acíclica ou alifática, estamos falando a mesma coisa. Mas o que vem a ser uma cadeia aberta? Cadeia aberta é aquela que apresenta extremidades. A gente sabe onde ela começa e onde ela termina. Usando aqui só carbonos, lembrar que a gente completa cada carbono com hidrogênios, mas isso aí não vai interferir na identidade da classificação da cadeia carbônica. Então, colocamos aqui um exemplo utilizando carbono, reforçamos que uma cadeia é aberta quando ela tem extremidades. Numa montagem de linha, veja você que tem essa extremidade, tem essa extremidade, tem essa extremidade. Então, quando uma cadeia carbônica ela apresenta extremidades, ela é uma cadeia aberta, também chamada de acíclica ou alifática. Dentro dessa mesma parte da classificação, cadeia fechada ou cíclica, o nome já dá uma ideia para a gente. Os átomos que formam aquela cadeia estão dispostos de modo tal a formar algo fechado, algo núcleo, formando um núcleo. Ou seja, a cadeia fechada ela não apresenta extremidades. Repito, os átomos estão ligados de tal modo a formar realmente algo fechado, algo cíclico. E fechando essa primeira parte da classificação, a cadeia mista. O nome também já dá uma ideia para a gente. A cadeia dita mista é quando você tem uma parte fechada e uma parte aberta. Então, na primeira classificação, temos a cadeia aberta, temos a cadeia fechada e a cadeia mista. A segunda parte da classificação fala em cadeia homogênea e cadeia heterogênea. Muito bem. A cadeia homogênea é aquela em que em toda a extensão da cadeia nós só temos átomos de carbono. Veja você, na extensão dessa cadeia nós só temos átomos de carbono, ok? Não importa a ligação. Nesse exemplo aqui na montagem de linha, em toda a extensão da cadeia só átomos de carbono. Então a cadeia é dita homogênea. A cadeia heterogênea é aquela que apresenta o que nós chamamos de heteroátomo. Desde que você tem um elemento diferente do carbono, intercalado entre carbonos, essa cadeia é classificada como sendo uma cadeia heterogênea. E uma cadeia, então, repito, uma cadeia é dita heterogênea quando ela apresenta um elemento diferente do carbono entre carbonos. Está aqui nesse exemplo, o oxigênio entre carbonos. Nesse exemplo aqui de linha, aqui você tem um nitrogênio entre átomos de carbono. Então, ela é uma cadeia também dita heterogênea. Muito bem, terceira parte da classificação. Cadeia saturada e cadeia insaturada. A cadeia saturada é aquela que apresenta somente ligações simples entre carbonos. Veja você, aqui nesse exemplo, que entre os carbonos só ligação simples. O mesmo se repete aqui nessa cadeia fechada. Os átomos de carbono estão ligados por ligações simples. Ok? São carbonos ditos saturados. Então, quando numa cadeia carbônica você encontrar somente ligações simples entre os carbonos, ela é classificada como sendo uma cadeia saturada.
A cadeia insaturada é quando ela apresentar pelo menos uma ligação tripla ou uma dupla entre carbonos. Então, repetindo, para que uma cadeia seja insaturada, o que é necessário? Que haja pelo menos uma ligação dupla entre carbonos ou pelo menos uma ligação tripla entre carbonos. Não importa o número de ligações simples que possa apresentar a cadeia. Desde que ela tenha pelo menos uma dupla ou uma tripla, ela é uma cadeia classificada como sendo insaturada. A nossa quarta classificação, cadeia normal e cadeia ramificada. A cadeia normal é aquela que apresenta carbonos primários e secundários. Veja você, carbonos primários e secundários, o que nós abordamos na nossa aula anterior. Esse carbono ele é primário, esse é secundário, esse é secundário, esse é primário. Então essa aqui é uma cadeia normal. O mesmo se reflete aqui embaixo, né? Primário, secundário, 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 primário. Então essas duas cadeias são cadeias normais por apresentarem somente carbonos primários e secundários. Para que a cadeia seja ramificada, qual é a condição mínima necessária? Que haja pelo menos um carbono terciário ou um carbono quaternário. Veja você nesse exemplo aqui embaixo da montagem de linha. Esse carbono é um carbono terciário, que está ligado a 3 outros carbonos. Então essa cadeia é uma cadeia ramificada. Nesse exemplo aqui de cima, esse carbono, ele é um carbono quaternário. Por quê? Ele está ligado a 4 outros átomos de carbono. Então ele é um carbono quaternário, identifica essa cadeia então como sendo uma cadeia ramificada. Ok? E para fechar a nossa fala de hoje, a cadeia aromática. A cadeia aromática é aquela que tem o núcleo do benzeno. O núcleo do benzeno tem essa identidade ou essa daqui. Essa aqui, né, é a mais comum. Então, toda vez que você encontrar uma cadeia carbônica em que aparece o núcleo do benzeno, essa cadeia é classificada como sendo aromática. E qual é a identidade do núcleo do benzeno? Veja você nesse exemplo aqui, ó. É uma cadeia fechada com 6 carbonos e apresentando 3 ligações duplas alternadas. E essas 3 ligações duplas alternadas estão representadas por esse ciclo, essa elipse, vamos dizer assim, dentro desse núcleo fechado de 6 átomos de carbono. Então essa identidade é aquela que faz com que a gente possa identificar de forma imediata uma cadeia como sendo aromática ou não. E por fim, a gente fala aqui na cadeia alicíclica. Veja você, cíclica significa que ela é fechada. E o prefixo ali, ele nega a aromaticidade. Então, uma cadeia alicíclica é uma cadeia fechada, mas não aromática. Muito bem, eu te apresentei, né, dentro da minha fala, as 11 classificações, né, separadas em grupos, das chamadas cadeias carbônicas. Mas agora, algumas coisas que a gente pode ponderar. Pode aparecer numa questão, uma fala assim, cadeia heterocíclica. Vamos pensar, o que seria para nós uma cadeia heterocíclica? Uma cadeia que ao mesmo tempo, o quê? Heterogênea e fechada. A gente precisa colocar isso aqui no painel, aqui no quadro. Né? Se você entender o significado da palavra, como por exemplo, cadeia homocíclica. É uma cadeia que ela é ao mesmo tempo homogênea e fechada. Ok? Então esse cuidado a gente tem que ter. Voltando um pouquinho aqui na cadeia dita heterogênea, existem aqueles átomos tradicionais que identificam uma cadeia heterogênea, que são chamados heteroátomos. Os heteroátomos são esses 3 aqui, ó, os principais, o nitrogênio, o oxigênio e o enxofre. Esses 3 elementos são chamados de heteroátomos porque entre átomos de carbono eles vão identificar uma cadeia dita heterogênea. Apenas para a gente poder fazer um exemplo aqui rapidinho, vamos pegar essa cadeia aqui, ó. Vamos trabalhá-la no todo, tá? Buscando a classificação para esse exemplo aqui, ó. Deixa eu circulá-lo. Deixa eu fazer aqui um adendo, né? Quais são as classificações dessa cadeia? Primeira parte, aberta, fechada ou mista.
Se ela tem extremidades, ela é uma cadeia aberta. Confere? Se em toda a extensão dela só tem carbono, ela é homogênea. Como só tem ligações simples entre os carbonos, ela é saturada. E como tem aqui um carbono quaternário, ela é ramificada. Então, neste caso aqui, esse exemplo, que a gente vai pontuar, finalizando a nossa fala, essa cadeia é uma cadeia aberta, ela é uma cadeia homogênea, ela é uma cadeia saturada e também uma cadeia ramificada. Espero que você tenha compreendido, a nossa fala de hoje. Um abraço.